Vamos lá. Em 1923, Sigmund Freud publicou um trabalho que mudaria para sempre a forma como a gente enxerga a mente humana. O nome? O Eu e o Id. Hoje, nós vamos desvendar como esse texto, que é fundamental, não só apresentou conceitos novos, mas, na verdade, redesenhou completamente o mapa da nossa psique. Olha, esse trabalho, originalmente publicado em alemão como Das Ich und das Es, ele é um verdadeiro ponto de virada na teoria freudiana. É aqui que Freud apresenta um novo modelo estrutural da psique, sabe? Uma evolução bem radical das ideias que ele tinha antes e que, vamos combinar, continua a moldar o pensamento psicanalítico até hoje. E aí vem a grande pergunta, né? O que será que levou Freud a abandonar um modelo que, até então, parecia funcionar tão bem? Por que aquela divisão mais simples entre o consciente e o inconsciente, de repente, não era mais suficiente? É exatamente essa a investigação que a gente vai fazer agora. Para fazer isso, a gente vai seguir a própria linha de raciocínio do Freud, passando por 5 etapas bem claras. Primeiro, vamos entender o paradoxo que forçou ele a repensar tudo. Depois, como ele precisou redefinir o que era o inconsciente. Em seguida, a gente entra na apresentação do ego e do id, logo depois a introdução do superego, e por fim, a gente visualiza como fica esse novo mapa psíquico completo. Ok, então tudo começa com um problema. Uma falha, digamos assim, no modelo anterior de Freud. Era um modelo mais simples, sim, mas que, na prática clínica, começou a apresentar uma contradição que não dava mais para ignorar. No começo, a psicanálise trabalhava com uma divisão que parecia bem lógica. De um lado, a gente tinha o ego, consciente, aquela parte da mente que reprime, que controla, e do outro lado, o inconsciente, que era o material reprimido lutando para vir à tona. Parecia uma batalha bem simples, entre duas forças opostas. E é aqui que está o pulo do gato, o paradoxo. Freud observou que os mecanismos de defesa, a resistência do paciente, que são funções do ego, operavam sem que a pessoa tivesse a menor consciência deles. Ou seja, o próprio agente da repressão, o ego, tinha uma parte muito importante que era, ela mesma, inconsciente. Aquela fronteira clara simplesmente não existia. Essa descoberta obrigou Freud a ser muito mais preciso. A palavra inconsciente estava sendo usada de várias formas diferentes e essa ambiguidade toda precisava ser resolvida para que a teoria pudesse avançar. Freud percebeu que o termo inconsciente tinha se tornado, digamos, um pouco vago. Ele era usado de 3 maneiras. Num sentido descritivo, para tudo que está fora da consciência, num sentido dinâmico, só para aquilo que é ativamente reprimido, e num sentido sistemático, para descrever um sistema psíquico inteiro. Para poder seguir em frente, era essencial clarear essa distinção. A solução, então, foi criar uma categoria intermediária, o pré-consciente. Pensa numa memória sua, que não está na sua cabeça agora, mas que pode ser trazida à tona com um pequeno esforço. Isso é o pré-consciente. Ele é inconsciente no sentido descritivo, mas não é reprimido, entende? E essa distinção foi a chave para o próximo passo de Freud. Com o terreno preparado, Freud finalmente introduz os grandes protagonistas do seu novo modelo. Ele deixa de lado a ênfase na consciência como principal critério de divisão e passa a falar de instâncias psíquicas, o ego e o id. Primeiro, o id, ou o isso. Essa é a nossa parte mais primitiva. É a sede das nossas pulsões, dos nossos desejos mais básicos e opera puramente pelo princípio do prazer. O id não conhece lógica, não conhece moralidade, nem a realidade externa. É pura energia psíquica bruta, o verdadeiro motor de tudo. Já o ego, ou o eu, ele emerge do id. É aquela porção do id que se desenvolveu em contato com o mundo lá fora. A grande função dele é mediar. O ego tenta satisfazer os desejos do id, mas de uma maneira que seja realista e socialmente aceitável. Ele opera pelo chamado princípio de realidade. E olha, essa analogia do próprio Freud é simplesmente brilhante para ilustrar a relação dos dois. O ego é o cavaleiro que tenta guiar a força imensa e descontrolada do cavalo, que é o id. O cavaleiro não tem a força bruta do cavalo, claro, mas ele usa a estratégia. Só que, às vezes, se ele não quiser ser derrubado, ele precisa levar o cavalo para onde o cavalo quer ir. Mas essa dinâmica não se resume só a um cavaleiro e seu cavalo, não. Freud identifica uma terceira força na jogada, uma instância crítica, moral, que se desenvolve dentro da gente. E esse é o superego. Ele se forma a partir da internalização das regras e das proibições dos pais, sendo o que Freud chamou de herdeiro do complexo de Édipo.
Ele é nossa consciência moral, o nosso eu ideal. É aquela voz interna que critica, que pune com o sentimento de culpa e que nos empurra para seguir padrões elevados. Ele funciona como uma espécie de juiz interno do ego. Então, vamos agora juntar todas essas peças para a gente ver como esse novo mapa da mente se configura. Não é mais uma simples linha dividindo as coisas, mas sim uma estrutura superdinâmica com 3 partes em constante interação. E aqui, finalmente, o mapa se completa. De um lado, o id, buscando o prazer a todo custo. Do outro, o superego, buscando a perfeição moral. E bem no meio, o ego, tentando desesperadamente negociar com a realidade. A nossa vida psíquica, no fim das contas, é o palco do conflito constante entre essas 3 forças. O próprio Freud descreve o ego como uma pobre criatura, tentando servir a 3 mestres muito exigentes. Ele tem que lidar com as demandas do mundo real, com os impulsos que não param do id e com os julgamentos super rigorosos do superego. Ansiedade, para Freud, nasce exatamente dessa pressão tripla. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a nossa personalidade, as nossas neuroses e até as nossas maiores conquistas são, na verdade, o resultado dessa batalha interna, de que forma o equilíbrio ou desequilíbrio entre esses 3 senhores define quem somos no dia a dia? É o grande drama da experiência humana, de acordo com este novo mapa de Freud.